Então vamos ler o texto, irmãos? Glória a Jesus. Diz assim, queridos irmãos: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Curvemos as nossas frontes e oremos ao Senhor. É muito gostoso, meu Deus, termos esta liberdade, este acesso à Tua Palavra. E agora que acabamos de ler o texto sagrado, te pedimos que o Teu Espírito encontre plena liberdade para falar ao nosso coração, para mexer com a nossa alma, as nossas emoções e, acima de tudo, para tocar o nosso espírito, nos fortalecendo para melhor te servirmos na nossa geração. Toma esse momento de reflexão da Tua Palavra, Senhor, e fala ao nosso coração. É assim que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A título de introdução desta mensagem sobre o nascimento do Rei, meus queridos irmãos, preciso esclarecer para vocês que a vontade de Deus pode ser, principalmente à primeira vista, de duas formas. Primeiro, ela pode ser aceitável. É quando a vontade de Deus é expressa a nós e ela vem de maneira gostosa satisfazer o nosso desejo. Aquele momento quando nós oramos buscando de Deus algo e Deus resolve nos abençoar. Ele resolve trazer a nós a bênção como expressão da sua vontade. Aí é mil maravilhas, aí é gostoso, aí a gente dá muita glória a Deus. Aí então, quando a vontade de Deus vem para nós assim, a gente fica extasiado e a gente fica mais crente do que nunca. É quando a gente está orando por um carro novo e o carro novo chega. É quando a gente não tem a casa própria, a gente ora pela casa própria e a casa própria chega. É quando a gente está desejando que um parente seja alcançado pela salvação e o parente aceita Jesus, e assim a vontade de Deus vem a nós e nós a aceitamos. Oh, vontade de Deus boa. Mas também, queridos irmãos, em segundo lugar, a vontade de Deus pode ser rejeitável. Não que é para nós rejeitarmos a vontade de Deus, não. Mas às vezes a vontade de Deus, ela é tão difícil que a gente prefere não querê-la. Às vezes a vontade de Deus para a nossa vida vem em circunstâncias de maneira a causar dor. Ela é desagradável para a gente. Especificamente nós temos aqui no nascimento do nosso Rei Jesus,
Isso bem presente. Há momentos na nossa vida, queridos irmãos, que a gente preferiria que Deus não fizesse o que Ele está fazendo. Há momentos na nossa vida que, se a gente pudesse dar o jeitinho brasileiro para nos desviarmos da vontade de Deus, a gente se desviaria, a gente daria o jeitinho brasileiro. E ao olhar o nascimento do Rei Jesus, nesse estudo do Evangelho de Mateus, desta vez o Espírito Santo me levou além das celebrações natalinas, as quais nós vivemos há poucos dias atrás, me levou a ver a vontade de Deus aí. A vontade de Deus nesse episódio do nascimento do Rei. Vontade esta que pode ser aceitável ou rejeitável. Por isso, eu quero convidar os meus amados irmãos para que vejamos 3 aspectos da vontade de Deus, presentes nos personagens deste episódio. Aqui nós temos 3 personagens distintos na narrativa de Mateus. E cada um deles traz em si, na sua própria experiência, um aspecto da vontade de Deus. E eu quero convidar os irmãos para que hoje à noite, ao analisarmos a vontade de Deus na vida desses 3 personagens, a gente procure colocar a nossa vida ali também, perguntando: se eu estivesse lá, como seria? Qual seria a minha reação diante da vontade de Deus? Seria uma reação aceitável ou rejeitável? Como seria? Vamos então, queridos irmãos, dar uma mergulhada nesses poucos versículos que nos traz a narrativa do nascimento do Rei Jesus. Dentre os evangelhos, Mateus é bem sucinto, diferente de Lucas, que se prolonga. Lucas é um tanto quanto prolixo, ele traz detalhes e detalhes sobre o nascimento do rei, mas Mateus, ele foi conciso, ele se preocupou apenas em mostrar que estava nascendo o Rei Jesus. Mas vamos analisar esses 3 aspectos da vontade de Deus que estão bem presentes nos personagens aí que fazem parte dessa narrativa. Em primeiro lugar, queridos irmãos, o primeiro aspecto que eu quero analisar com vocês, que tem a ver com a vida de José, o pai terreno do Senhor Jesus. E ao olhar para José hoje à noite, eu quero mostrar aos irmãos o primeiro aspecto, que é a vontade esquisita de Deus. Vontade esquisita. Nesse primeiro aspecto, queridos irmãos, a vontade de Deus aparece de uma maneira tão esquisita, mas tão esquisita que eu garanto que se eu estivesse lá, você estivesse lá, a gente no mínimo ia pensar assim: que vontade de Deus é essa? Muito esquisita a vontade de Deus aqui, quando nós olhamos para o personagem José. E eu trago para esclarecer isso, queridos irmãos, 2 afirmações. 2 afirmações nos mostram como foi esquisita a vontade de Deus para José. Independente de você ser homem ou mulher, imagine-se
no lugar de José. Naquele contexto histórico, imagine-se no lugar de José, como seria? Vejam só, queridos irmãos. Primeiro, eu afirmo que é esquisito uma gravidez sem marido. Como é isso? Que coisa mais esdrúxula, esquisita, que coisa inaudita, que coisa. Uma gravidez sem marido, sem relação sexual, sem espermatozoide. Que coisa mais esquisita. Como é que a minha esposa de repente me aparece grávida, sem que eu tenha coabitado com ela, sem que ela tenha coabitado com homem algum? Que coisa mais esquisita. É esquisito uma gravidez sem marido. É ou não é, gente? Não é esquisito? Falando assim mais de homem para homem, você que é casado, principalmente você que casou recentemente, já imaginou de repente a sua esposa aparece grávida? E você acredita nela, você confia nela. E José confiava tanto em Maria que, sem querer bagunçar a vida da sua esposa, porque no costume judaico, naquela época, irmãos, o noivado era um casamento. As pessoas ficavam noivas, e durante o período pré-nupcial, eles se preparavam para as bodas de casamento. Nesse período eles já eram legalmente casados. Se um deles morresse, o outro já recebia a herança e era considerado viúvo ou viúva. Era muito sério. E José e Maria estavam nesse período. E quando José de repente viu que a sua esposa estava grávida, então, olha, ele acreditava tanto na índole daquela mulher a quem ele tinha decidido ter como esposa, que ele resolveu sair de fininho. Mas era muito esquisito. Eu imagino o dilema interior de José, ele pensando: eu acredito que ela não seria capaz de me trair, ela não seria capaz de adulterar, eu não quero infamá-la, diz o texto bíblico, que ele resolveu sair sem infamá-la. Isso quer dizer que ele não queria de maneira nenhuma expor o caráter daquela mulher, ele ia simplesmente sumir. Então a culpa seria que ele teria sumido e deixado ela grávida. É o que a maior parte dos intérpretes de Mateus pensam, que ele resolveu sair, e todo mundo pensaria que ele teria a culpa de tê-la abandonado grávida. Ele não queria infamá-la, mas que era esquisito, era. É ou não é, gente? Muito esquisito. Agora digam comigo assim: esquisito, porém era a vontade de Deus. Renga, não é? Mas eu faço uma segunda afirmação, queridos, observando esse primeiro aspecto, a vontade esquisita de Deus. É esquisito uma aceitação sem razão. Para aí, ele resolveu sair, deixar a mulher. No entanto, um anjo do Senhor vem em sonhos e diz para ele tudo o que aconteceu. Mas não fazia lógica, não tinha razão, não dava para compreender naturalmente o que tinha acontecido, não dava para somar 2 mais 2 são 4, não dava, não era algo simples para a cabeça, para a mentalidade de José. Olha só, o anjo chega para ele, no versículo 20,
Enquanto José ponderava nestas coisas, diz o texto, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ponto final. A psique não conseguiria entender. A mente humana não conseguiria entender. Era muito esquisito. Muito esquisito. Mas para aí, como é que é isso? O Espírito Santo tem órgão sexual? Como é que é isso? Porque a cabeça, irmãos, de um ser humano pensa em primeiro plano naturalmente. Para aí, o Espírito Santo possuiu uma pessoa que coabitou com ela? Como é isso? Era algo sem razão. José, ou ele acreditava que Deus estava nesse projeto, ou então ele ficaria maluco. Muito esquisito. Muito esquisito, irmãos. Diga comigo assim: esquisito. Mas era a vontade de Deus. A vontade esquisita de Deus. Preciso te dizer, como palavra do Senhor aplicativa ao seu coração hoje à noite: haverão momentos na sua vida e na minha vida que a vontade de Deus será muito esquisita. Haverá momentos na minha vida e na sua vida que a vontade de Deus não terá como ser compreendida aqui na mente. Haverão momentos na nossa vida que a vontade de Deus será para nós tão diferenciada, tão esquisita, que não vai dar para a gente explicar. Não vai dar. Não vai dar. O primeiro aspecto presente no nascimento do rei é a vontade esquisita de Deus. Em segundo lugar, queridos irmãos, o segundo aspecto que tem a ver com Maria. E logo de início preciso dizer a vocês que a igreja cristã evangélica genuína não aceita a mariolatria, que é colocar Maria igual ou superior a Deus. Não. Nós, cristãos evangélicos verdadeiros, acreditamos na índole desta moça que se tornou mulher de José, esposa de José, que teve muitos filhos com ele. Nós acreditamos que ela é uma pessoa que deve ser honrada, dignificada, como os demais personagens bíblicos narrados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós a respeitamos, nós a honramos e não tiramos dela nada que lhe é devido como serva íntegra do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas longe de nós colocarmos um altar a ela aqui, ou lá na nossa casa, para adorá-la como se ela fosse parte da Trindade. Não, não. Ela foi gente como eu e você. Ela foi gente humana. E esse negócio de que ela só teve um filho, que foi Jesus, e inclusive foi assunta aos céus virgem, é balela da história, que não tem nada a ver com o cristianismo verdadeiro. Ela, de fato, teve, segundo a narrativa bíblica, muitos filhos. Ela ficou virgem até dar à luz a Jesus. Depois que ela deu à luz a Jesus, ela foi esposa de José, normalmente teve relação sexual com ele, da qual surgiu filhos e filhos e filhos e filhos. É o que o Evangelho nos ensina. Abrindo esse parênteses aqui, irmãos, para não ficar nenhuma deixa para a mariolatria. Tá bom? Mas quando nós olhamos para Maria, nesse episódio do nascimento de Jesus, nós constatamos o segundo aspecto, que é a vontade milagrosa de Deus. A vontade milagrosa de Deus é o segundo aspecto. Porque não tem como explicar o que aconteceu. O que podemos simplesmente afirmar foi milagre. Foi milagre. Charles Spurgeon,
John Stott, Billy Graham, chegando aos homens de Deus mais contemporâneos a nós, Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, expoentes da pregação genuinamente evangélica dos nossos dias, afirmam, acreditam que o nascimento de Jesus Cristo é o maior milagre já realizado em todos os tempos, e depois não haverá um outro milagre semelhante a ele. O nascimento de Jesus é chamado pelos teólogos milagre dos milagres. Não existe nada maior, mais significativo, mais importante para a fé cristã do que o milagre da concepção e do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu com Maria foi um milagre. Milagre, milagre, milagre. A vontade de Deus foi milagrosa na vida de Maria. 2 milagres aconteceram na vida de Maria. Primeiro, um milagre na alma. Como eu chamei os irmãos a se colocarem como José, eu chamo as irmãs a se colocarem como Maria agora. Imaginem vocês, irmãs. Acompanhemos as nossas irmãs nessa imaginação também, irmãos. Imaginem vocês, irmãs. Olha, que milagre. Quando o anjo, essa é a narrativa de Lucas, do evangelista Lucas, que Mateus foi muito resumido, vocês viram, não é? Mateus foi muito resumido. Ele simplesmente narra para nós o que o anjo falou em sonhos para José. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. E no verso 21, ela dará à luz um filho. Pronto, foi extremamente resumido. Lucas, no entanto, ele trouxe detalhes. Quando Maria, sendo virgem, imaginem a alma. Imaginem, queridas irmãs, queridos irmãos, imaginem a alma de Maria naquele momento. Ela disse para o anjo: como pode ser isso? Eu sou virgem, eu não tive relação sexual nem com José, meu esposo, nem com homem nenhum. Ela estava expondo para o anjo a sua alma. Como pode ser esta vontade de Deus na minha vida, afinal de contas? E igreja, queridos irmãos, o anjo segue e diz para ela: olha, o poder do Altíssimo te envolverá. Vai descer sobre ti o Espírito Santo. Lucas é mais específico e diz: e a sombra do Altíssimo te envolverá. Imagino eu, nenhum dos evangelistas narrou isso, mas imagino eu que naquele momento em que a alma dela aceitou, porque a alma, queridos irmãos, a alma nossa, ela é composta de pensamentos, mente. A nossa alma é composta de emoções, sentimentos, amor, ódio, alegria, tristeza. E a nossa alma também é composta de vontade, o poder de decisão que nós temos. Imagino que na hora que Maria entendeu, talvez não, mas no momento em que ela
percebeu o que estava acontecendo, principalmente no momento em que a sua alma decidiu aceitar a vontade de Deus, o milagre aconteceu. O seu útero começou a gerar o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Na hora em que a sua alma recebeu o milagre. Aí, consequentemente, vem em segundo lugar o milagre no corpo. Quando a sua alma recebeu o milagre, o seu corpo também recebeu o milagre. E começou então os 9 meses de gestação no seu físico. Daí então ela passou a viver tudo o que uma mulher grávida normalmente vive, porque estava acontecendo nela a vontade milagrosa de Deus. Renga, que coisa, não é? Escute bem o que o Espírito Santo fala com você hoje à noite. O que o Espírito Santo fala conosco. Tem momentos na nossa vida que a vontade de Deus será muito esquisita. Difícil de entender e difícil de aceitar. Mas também haverá momentos na nossa vida que a vontade de Deus será manifestação de grandes milagres. Coisa que o homem não pode fazer. Coisa que o ser humano não consegue alcançar. Milagre. Maria, durante 9 meses, viveu a vontade milagrosa de Deus. Irmãos, isso para mim, nesses dias, nessa semana, foi algo extraordinário. E a oração que eu tive coragem de fazer a Deus foi: Deus, eu sei que não dá mais para acontecer esse milagre exatamente como aconteceu, mas nós, a tua igreja, nós precisamos vivenciar milagres assim na nossa vida cristã. O nascimento de Jesus, para mim, queridos irmãos, nesse estudo, nesta análise, me levou a entender que eu e você estamos carentes de milagres de Deus. Nós precisamos entender que a vontade de Deus para nós é realizar em mim e em você milagres. E o que é muito importante aqui, irmãos, que o Espírito Santo ressaltou de maneira muito forte no meu coração. Trata-se de milagre pessoal. O que Maria pôde vivenciar foi só dela. O que Maria pôde vivenciar, queridos irmãos, foi dela, exclusivamente dela. Foi de Deus para ela. Ela pôde viver tudo com uma humildade extrema, porque nenhuma outra mulher, em nenhum lugar do planeta Terra, foi escolhida. Ela sim foi escolhida por Deus para receber esse milagre pessoal. E o que o Espírito Santo falou ao meu coração foi: Elmiro, muitas vezes na sua vida, isso vai acontecer também. Eu terei para a sua vida milagres que é para você. Não é milagre compartilhável, não é milagre que eu distribua para um ou para outro. É algo meu, comigo e Deus. E eu, como profeta do Senhor, preciso dizer para a sua vida, meu irmão, para a sua vida, minha irmã também. Tem momentos sim de Deus para a sua vida que Ele tem milagre para você. Não para envolver o seu marido, não a sua esposa, não os seus pais, não os seus filhos. Haverão momentos na sua vida que Deus tem milagre para você. É milagre exclusivo. Milagre exclusivo. Aleluia.
A vontade de Deus, em primeiro lugar, esquisita. Em segundo lugar, milagrosa. E em terceiro lugar, queridos irmãos, agora olhando para o personagem Jesus, a gente vai notar o terceiro aspecto da vontade de Deus. A vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus. A vontade de Deus, ela pode ser entendida assim. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, existe a vontade passiva de Deus. A vontade passiva de Deus é aquela que, quando nós nos posicionamos, ela pode ser alterada. Temos muitos exemplos. Quando Deus fala, vou fazer isso, aí então, dependendo do posicionamento da pessoa, Deus pode mudar. Essa é a vontade ativa de Deus. Temos alguns exemplos bíblicos que nos mostram a vontade ativa de Deus, ou melhor, passiva de Deus. Passiva é aquela que pode ser alterada de acordo com o posicionamento das pessoas que recebem a expressão da vontade de Deus. Depende do posicionamento da pessoa. É a vontade passiva de Deus. Mas também a Bíblia nos apresenta, também de Gênesis a Apocalipse, a vontade ativa de Deus. A vontade ativa de Deus é aquela vontade de Deus inalterável. É o que uma boa parte da teologia bíblica chama de a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus é aquela que ninguém muda. É aquela que, por mais consagrado que nós sejamos, por mais que a gente ora e peça, não aconteça isso, muda isso, Senhor, nada pode mudar, nada pode mudar. Temos muitos exemplos bíblicos que mostram a vontade ativa de Deus. E em Jesus Cristo, no nascimento dele, nós temos esta revelação extraordinária da vontade soberana de Deus, o que não pode ser mudado. No texto, desde o versículo 18 até o versículo 25, a gente vê nitidamente isso, que o nascimento de Jesus era o cumprimento da vontade soberana de Deus. A prova disso, queridos irmãos, são os 3 nomes mencionados de Jesus Cristo aí, no episódio do seu nascimento. 3 nomes dados ao Senhor revelam a vontade soberana de Deus. Primeiro, no versículo 21, Jesus, que significa Salvador. No versículo 21, queridos irmãos, vejam as palavras do anjo. Falando sobre Maria, ele diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui está uma expressão exata da vontade soberana de Deus. A salvação para a humanidade. Inalterável. Jesus seria o Salvador do mundo. Inalterável. Pode Satanás fazer o que ele quiser. Pode os seguidores de Satanás fazerem o que quiserem. Nada vai alterar que Jesus salvará pessoas. Como salvou a Camila. Como salvou o nome da esposa dele é Vanessa, e ele é Iago. Como salvou o Clinton.
Como salvou a mim, como salvou a você, como vai salvar centenas e centenas de pessoas em Padre Bernardo, que inclusive congregarão conosco. Isso é algo fruto da vontade soberana de Deus. Jesus é o Salvador do mundo. Vontade soberana de Deus, não apenas para nós, mas para a humanidade. E essa expressão da vontade soberana de Deus, ela tem se concretizado em todos os dias da humanidade, desde que Cristo morreu na cruz do Calvário. Desde lá, desde o ladrão que se entregou a Cristo na cruz, até aquele último que se entregará a Cristo antes da consumação dos séculos, é a vontade soberana de Deus se cumprindo sobre a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Em segundo lugar, de acordo com o versículo 18, a palavra do Senhor nos apresenta um outro nome, que é Cristo, que significa Messias. Mateus faz o seu registro do nascimento de Jesus, dizendo assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Nasceu Jesus Salvador e nasceu Jesus Cristo. Cristo é a palavra grega, que é a paráfrase do hebraico Messiá ou Messias, que significa Rei absoluto. Então, o que nós temos aqui, queridos irmãos, é a vontade soberana de Deus tomando forma, porque Jesus Cristo, na verdade, estava nascendo para ser o Salvador do mundo, mas não apenas o Salvador do mundo, ele estava nascendo também para ser o Rei absoluto de todo mundo, de todas as gerações. E é por isso que o livro do Apocalipse vai revelá-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque esta é a vontade soberana de Deus para a história da humanidade. A história da humanidade sempre receberá a vontade soberana de Deus, tendo Cristo como Salvador e tendo Cristo como o Rei absoluto que dominará sobre tudo e sobre todos. Aleluia, aleluia, aleluia. E em terceiro lugar, de acordo com o verso 23, o terceiro nome dado a Cristo é Emanuel, que significa Deus conosco. O verso 23 nos diz assim, irmãos: eis que a virgem conceberá. É o que o profeta Isaías já tinha declarado mais de 700 anos antes do que estava acontecendo ali naquele momento. O profeta tinha dito: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aqui, queridos irmãos, nós temos mais uma vez a manifestação da vontade soberana de Deus, porque além, oh que coisa extraordinária, meus queridos irmãos, além de Jesus Cristo ser o Salvador do mundo, além de Jesus Cristo ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores de todo mundo, de todos os tempos, de todas as gerações, por toda a eternidade, além de tudo isso, Ele será presente na vida de todos os salvos. Aleluia. Aleluia. A expressão tanto de Isaías quanto de Mateus, citando Isaías, não é que apenas a presença física de Jesus naqueles 33 anos seria a realidade. Não, irmãos, a expressão de Emanuel é que além de Cristo estar historicamente naqueles 33 anos presente na humanidade, depois da sua ressurreição, depois dos milhares de novo nascimento que aconteceriam no decurso da história, Ele continuaria presente na vida dos salvos. Por isso é com muita alegria, com muito gozo, que nós podemos dizer: Ele está em mim. Aleluia, aleluia, aleluia.
Glória a Deus. Vontade soberana de Deus. Esta é a vontade soberana de Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso, queridos irmãos, como profeta do Senhor, como homem de Deus, hoje à noite, ministrando a vocês, eu preciso dizer que tem coisas na sua vida que, se você se posicionar, pode mudar. Tanto negativamente quanto positivamente. Tem momentos da sua vida que, se você se posicionar, vamos supor, Deus tem algo muito bom para a sua vida. Se você se posicionar de maneira correta, Deus vai te abençoar. Mas se você se posicionar de maneira errada, essa bênção de Deus designada para a sua vida pode ser desviada, pode não ser concretizada. E da mesma forma, se você está em um caminho tortuoso e há um juízo de Deus para a sua vida, e você se posicionar, mudando de vida, o juízo de Deus pode ser desviado da sua vida. Mas também, queridos irmãos, existem coisas nas nossas vidas que nada vai mudar. Existem momentos, fatos da nossa vida que ninguém vai mudar, por fazer parte da vontade soberana de Deus. O meu desafio, o seu desafio, é termos o discernimento do que é na nossa história que faz parte da vontade soberana de Deus e o que não faz parte da vontade soberana de Deus. O que não faz parte da vontade soberana de Deus pode ser alterável, pode mudar de acordo com o nosso posicionamento bom ou ruim. Agora, o que faz parte da vontade soberana de Deus, nós só temos uma alternativa: é abraçar, viver, esperar acontecer. Aleluia, aleluia. Digam comigo assim: em José, vemos a vontade esquisita de Deus. Em Maria, vemos a vontade milagrosa de Deus. E em Jesus, vemos a vontade soberana de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua vontade, aleluia, que pode ser até esquisita, mas pode também ser milagrosa e pode ser também imutável, soberana sobre as nossas vidas. Aleluia. E eu termino, queridos irmãos, esta mensagem de Deus para o nosso coração, hoje à noite, trazendo a vocês 3 certificações necessárias para que nós oremos. Primeiro, a certificação de que a vontade de Deus deve ser aceitável, mesmo sendo esquisita. Vamos falar juntos? Essa primeira certificação, vamos lá, 1, 2, 3 e já. Olha, pode ser a coisa mais esdrúxula da vida, pode ser a coisa mais estranha, mais inusitada, que você nunca viu, nunca ouviu falar, alguma coisa assim inaudita, mas se você tiver convicção, se você certificou que é a vontade de Deus, aceita, faz como José, aceita. Eu ri demais do pastor Cláudio Duarte. Ele falou que José foi a única pessoa no mundo que podia chegar para Deus em oração e falar assim: Deus, olha, hoje eu quero falar sobre o nosso filho. Porque ele entendeu qual era a vontade de Deus. Era tudo muito esquisito, mas ele aceitou. A segunda certificação necessária para nós hoje à noite, queridos irmãos, é
A certificação de que a vontade milagrosa de Deus não é comum. Vamos falar juntos? 1, 2, 3, já. A certificação. Quantas virgens conceberam desde Maria para cá? Se tiver alguma entre nós, se manifeste, por favor. Teve até um som musical. Quantas mulheres ficaram grávidas, sendo virgens e sem ter relação com nenhum homem? Escute bem o que o Espírito Santo fala nesta noite, queridos irmãos. O que a gente mais queria era aquele reteté contínuo. Se bem que a expressão reteté é originada da macumbaria. Não é nem boa a gente ficar usando. Mas o desejo da gente é viver naquela euforia de milagre constantemente. Agora é muito importante que nós entendamos que a vontade milagrosa de Deus, ela não é comum. Deus faz milagres extraordinários, mas não é comum. Não é comum. E por fim, a terceira certificação necessária a nós hoje à noite. A certificação de que a vontade soberana de Deus é inalterável. Escute bem. Se faz parte da vontade, e o Espírito Santo está falando agora, com o que eu vou dizer especificamente a algumas pessoas aqui. Se faz parte da vontade soberana de Deus, que você seja um missionário, um pastor com tempo integral, uma pastora dedicada exclusivamente à obra de Deus, sem se preocupar com o mundo secular, se faz parte da vontade soberana de Deus, isso é inalterável. Você pode espirrar do jeito que for, vai acabar na barriga do peixe como foi Jonas, vai ter que fazer parte da gosma do vomito do peixe na praia, e vai cumprir a vontade de Deus. Conheço muita gente assim, conheço muitos Jonas na nossa geração. Não adianta espernear, se faz parte da vontade soberana de Deus, vai acontecer. Olha para mim aqui, diga amém, você que está recebendo essa palavra no seu coração. Deus está falando com alguns irmãos aqui agora, com esse momento da mensagem, queridos irmãos. Tem gente aqui que já esperneou muito, e o Espírito Santo manda dizer, vai chegar o momento que você vai chegar na barriga do peixe, e aí vamos ver o que você vai fazer. Vai ser pastor, vai ser missionário, vai se dedicar à obra de Deus integralmente. Sim! Aleluia. A vontade soberana de Deus é inalterável. Mas se Deus não quer que você seja alguém assim, não adianta você querer. Não adianta você espernear e dizer, não, eu vou ser pastor com tempo integral, custe o que custar. Eu vou ser missionário, custe o que custar. Se não faz parte da vontade soberana de Deus para a sua vida, não adianta. Não vai acontecer.